Livro de Ruth, depois dos Juízes, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu quero falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre os dramas de Noemi e a sua cura. Que diz assim o versículo 20. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. De mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraças. Aleluia. Meus irmãos, eu quero bem pausadamente falar com você essa noite sobre esse tema que é importantíssimo, os dramas de Noemi e a sua cura. Belém de Judá, casa do pão, é o significado de Belém, né, pastor? Belém de Judá, casa do pão. Pense comigo agora, pastos verdejantes, colinas exuberantes, águas abundantes em Belém de Judá, ovelhas produzindo leite em abundância, lã, cevada, trigo, prosperidade. É uma época muito boa. E naquela vila, porque na verdade era uma vila na época de Noemi, residia essa senhora, essa mulher chamada Noemi. Ela era casada com Elimeleque. Ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Morava e estava no meio do seu povo, na sua terra, na sua comunidade. Tinha a casa dela e estava ali muito feliz. Mas, de repente, meus irmãos, começa a soprar um vento sobre Judá. Começa a soprar um vento sobre Belém. E esse vento, pastor, não é o vento do avivamento. Não era o vento do avivamento. Também não era o vento de boas novas, de boas notícias. Não era o vento também da prosperidade, da bonância. Era o vento da seca. Estava soprando sobre Judá e sobre Belém o vento da seca. E houve na época de Noemi, irmãos, uma seca terrível. Uma seca que castigou aquela região. E onde havia vida, surgiu a morte. Pastos começaram a secar, as águas também, as colinas perderam a sua exuberância, os animais começaram a morrer, pessoas começaram a ir embora de Belém, já não existia cântico de alegria na praça, nas ruas, as crianças já não jubilavam mais, já não corria, já não gritava. Belém estava ficando deserta por causa da seca. E a situação foi piorando dia após dia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem coisas que acontecem em nossas vidas e em volta de nós, sobre as quais nós não temos controle. Vou repetir. Existem coisas que acontecem em nossas vidas e em volta de nós, sobre as quais nós não temos o quê? Controle. Por quê, pastor? Porque essas coisas são maiores e mais fortes que nós. E aqui eu quero dar 2 exemplos para os irmãos compreenderem melhor isso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela sofreu por 12 anos com uma hemorragia contínua. Ela gastou tudo o que tinha e não conseguiu resolver o seu problema de saúde. Resultado, aquela doença era maior e mais forte do que aquela mulher. E ela teve que sair do meio da sua família, ela teve que se retirar da sociedade,
do convívio social e se isolar das pessoas. Porque aquela circunstância, aquela situação era maior do que aquela mulher. Até o dia, meus irmãos, em que ela teve a oportunidade de ver Jesus. Até o dia em que Jesus passou por ali. Aquele problema era maior do que ela. Mas naquele dia em que Jesus passou por ali, ela tocou na orla do vestido de Jesus e ficou curada. Outro exemplo, os discípulos no mar da Galileia. Jesus estava no monte orando, e os discípulos estavam em alto mar. Vento forte, as ondas estavam ficando gigantes, e eles perderam, irmãos, o controle da embarcação. Já não tinha mais nenhum controle da embarcação, e eram homens experientes. E ficaram desesperados, ansiosos, pensando que era o fim. Quando na quarta vigília da noite, quem aparece andando sobre as águas? Jesus. E o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Aquilo que é maior do que você, não é maior do que Deus. Aquilo que foge do seu controle, não foge do controle de Deus. É a primeira lição que eu aprendo aqui. Continuando, irmãos. Então Elimeleque reúne tudo o que ele tem, a sua esposa, os seus filhos, pega o seu burrinho, pega aquilo que ele pode levar e decide sair de Belém, casa do pão, para Moabe. Moabe ficava distante de Belém, 80 quilômetros. Tinha que atravessar o deserto, contornar o Mar Morto, até chegar em Moabe. E a primeira perda de Noemi é uma perda geográfica. Noemi agora deixou a sua parentela, ela deixou Belém, a sua cidade, ela deixou o seu povo, a sua comunidade, as suas amigas, a sua cultura, e agora partiu para um povo diferente, um povo estranho, uma cultura diferente e um idioma diferente. Então, a primeira perda de Noemi foi uma perda o quê? Geográfica. Ela sentiu, irmãos, uma dor profunda quando ela teve que deixar para trás a sua terra natal. Forçada por aquela circunstância. Quantas vezes na sua vida aconteceu algo parecido? Quantas vezes na sua trajetória de cristão aconteceu algo parecido com Noemi? Em que você teve que deixar tudo para trás e ir para outro lugar, em busca de uma nova oportunidade, de uma nova chance para recomeçar e reconstruir a sua vida. Foi isso que aconteceu com Noemi e a sua família. E chegando em Moabe, irmãos, imagine chegar em uma terra estranha, em um povo estranho, uma cultura diferente da sua. Ela e seu marido teria que começar tudo outra vez, começar do zero. E quando parecia que tudo estava bem, que as coisas estavam se encaixando, que a vida estava melhorando, Noemi sofre mais uma decepção. Noemi sofre mais um golpe. Noemi sofre mais uma perda. E dessa vez, irmãos, a perda foi maior. A dor foi maior. O sofrimento foi maior. Por quê, pastor? Ela agora perdeu o seu marido. De uma hora para outra, Elimeleque morreu. A Bíblia não diz do que ele morreu, como ele morreu, mas ele morreu. E na cultura judaica, meus irmãos e irmãs, o homem era uma figura importante na família. Ele era, numa linguagem bem popular, a comieira da casa. O sustento, o provedor, o protetor da família.
E agora aquele homem que é o provedor, o protetor, o companheiro de Noemi, morreu. A morte passou na casa de Noemi e levou aquilo que ela mais amava, ou aquele, o seu marido. Se coloque agora no lugar de Noemi. Imagine se fosse você, minha irmã, fora do seu país, fora do seu povo, fora da sua cultura, recomeçando a vida e de repente o seu companheiro falece, morre. Então Noemi ficou dilacerada, irmãos, destruída por dentro, enlutada, chorosa. Mas o tempo foi passando e ela foi se recuperando daquela perda. E aí vem mais um golpe para a alma e para o espírito daquela mulher. Quem morre agora? Malom. O seu filho. Malom significa doente. Morre agora Malom, o esposo de Ruth. Aquela mulher sofre agora mais uma, ou seja, uma terceira perda. A primeira foi o quê? Geográfica. A segunda, ela perdeu o seu marido, o homem que era o ser mais importante daquela família. E agora ela perde o seu filho querido. Mas o tempo passa e ela vai se recuperando da morte também de Malom. De repente, irmãos, a morte entra mais uma vez, pela terceira vez, na casa de Noemi e leva quem? Quilion. Levou o marido, ela está fora da sua cidade, do seu vilarejo. Levou o seu filho, Malom, e agora leva o seu filho, Quilion. Tudo aquilo que aquela mulher tinha foi tirado dela. O marido, os filhos, a esperança, a fé e a dor agora ocupam o coração da nossa irmã Noemi. Imagine, irmãos, a dor, as feridas que se abriram na alma daquela mulher, as feridas que se abriram no coração daquela mulher, feridas que palavras nenhuma era capaz de consolar ou curar as feridas daquela mulher. Ela estava inconsolável. Ela estava tristônia, enlutada. E o que aconteceu, pastor? Noemi agora decide voltar para onde? Para Belém. Eu sei que a mensagem é muito simples, mas é para que Deus possa aplicar em seu coração. Por que ela decidiu voltar para Belém, irmãos? Porque ela ouviu que em Belém estava o quê? A situação estava mudando, estava chovendo, a seca tinha ido embora, era o princípio das colheitas de trigo, de cevada. Então ela ouviu que em Belém a esperança voltou a renascer. E que as pessoas que foram embora de Belém estavam retornando para a casa do pão. E ela decide retornar para Belém de Judá. Porém, ela está retornando agora sem o marido e sem os seus 2 filhos. E existe aqui algumas expressões que eu gostaria que você considerasse comigo aí. Você está com a Bíblia aberta? No capítulo 1, o versículo de número 12 diz o seguinte, quando ela decide voltar. Ela se vira para Orfa e Ruth, também viúvas, que decidiram acompanhá-la para Belém. Uma só acompanhou, que foi Ruth, no caso. E ela disse para aquelas moças, para aquelas mulheres, melhor dizendo, para aquelas viúvas também: estou velha demais. Olha a expressão que ela usa no versículo 12 do capítulo 1. Eu não tenho mais a oportunidade de me casar, de gerar filhos. E ainda que eu me casasse e gerasse filhos, vocês não poderiam esperar esses filhos crescerem para casar com eles. Sabe o que significa, irmãos? Eu não posso gerar mais sucessor para os meus filhos. Eu não posso gerar mais descendente. A minha descendência morreu, acabou. A morte tirou de mim os meus filhos, que eram o sucessor do pai.
Aqueles que iam dar continuidade à minha genealogia, à semente do meu marido, também estão mortos. Eu não posso gerar mais vida. Você sabe o que é isso? E quando ela diz, estou velha demais, não era só velha pela idade, ela envelheceu pelo sofrimento, pelo fato da sua alma estar amargurada, dilacerada, e isso causou envelhecimento mais rápido na vida de Noemi. Então ela diz, estou velha demais, não tenho mais esperança. Aí vem outra expressão interessante, está no versículo 13, presta atenção para você ver. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Veja os pensamentos e as coisas que pairavam na mente da nossa irmã Noemi. Ela chegou a imaginar, a mão do Senhor está contra mim. O Senhor não me favorece mais. O Senhor esqueceu-se de mim. Eu estou num vale sem saída, estou num deserto sem esperança. Era isso que ela estava dizendo. Parece que o Senhor se colocou contra mim, contra a minha família, de tal maneira que eu estou pagando por alguma coisa lá do passado. Aí continua, veja só como estava a alma da nossa irmã Noemi, versículo 20. O Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Aqui ela está atribuindo os seus dissabores a Deus. O Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Sabe qual é o significado do nome Noemi, irmãos? Agradável, sorridente, feliz. Aquela Noemi que saiu de Belém para Moabe, era uma mulher agradável, era uma mulher feliz, era uma mulher alegre. Mas a perda tirou a beleza, a alegria, a felicidade do coração de Noemi. Ela já não era mais agradável. Ela já não era mais feliz. A alegria já não existia mais dentro dela. Tudo o que aconteceu matou dentro dela a alegria, a esperança e neutralizou a sua fé. Ela diz agora, eu sou uma mulher amarga, angustiada, aflita, desesperada. E aí ela continua, veja o versículo 21. Cheia parti, mas de mãos vazias estou o quê? Voltando para Belém. Ou seja, tudo que eu tinha me tiraram. Tiraram de mim o marido, tirou os meus filhos, tirou os meus bens, e agora estou voltando para Belém de mãos vazias. Moabe não havia feito bem para a vida de Noemi. E aqui tem uma expressão que me chama muita atenção, irmãos. No versículo 21 ainda. O Todo-Poderoso trouxe desgraça sobre mim. Que ela estava dizendo, agora eu não sou mais uma mulher feliz, bem-aventurada, eu sou uma desgraçada. Sabe o que significa ser uma desgraçada? Sem graça. Parece que Deus não olha mais para mim. Parece que a misericórdia de Deus se tornou em ira contra mim. Eu não tenho mais graça, eu sou uma desgraçada. E ela continua. Então ela segue para Belém com Ruth. E vai caminhando 80 quilômetros de volta. Passa o deserto, contorna o Mar Morto para voltar para Belém de Judá. E quando ela está chegando em Belém, veja agora o que diz as mulheres que avistaram Noemi, irmãos e irmãs, versículo 19. Preste atenção nesse versículo aí, 19. Dá uma olhadinha para ele aí enquanto eu tomo um pouco de água. Veja como interessante é esse versículo 19 do capítulo 1 do livro de Ruth. Quando ela está adentrando em Belém, as mulheres, quem sabe as antigas amigas de Noemi, ou as vizinhas de Noemi, porque o texto não identifica, diz apenas que eram as mulheres, quando elas avistaram Noemi, o que foi que elas disseram, irmãos? Será que aquela é Noemi? Significa o quê? Que Noemi estava irreconhecível. Noemi entrou em Belém de cabeça baixa.
olhando para o chão. Ela saiu de Belém olhando para frente, para cima, mas agora retorna para Belém olhando para onde? Para baixo. Significa o quê? Desesperança. Significa fé abalada. Significa que ela está voltando humilhada, desesperançosa, com a sua fé abalada, sem rumo na sua vida espiritual. Está voltando para a casa do pão, mas está voltando vazia, sem nada. Então disseram, será que aquela que vem lá é Noemi? E quando ela se aproximou daquelas mulheres, o que foi que Noemi falou? Sabe o que ela falou? Não me chame mais agradável. Não me chame mais de feliz, de alegre, de aprazível. Não me chame mais de Noemi. Me chame agora de Mara. Sabe o que significa o nome Mara? Amarga. Eu estou amarga por dentro. Quem sabe tem alguém aqui esta noite que está na mesma condição que Noemi. Amarga por dentro. Sem alegria, sem paz. A esperança se foi. A fé parece que não mais existe. E por mais que você tente, não está conseguindo. Eu quero dizer para você que está assim, você não está conseguindo porque você está tentando sozinho, sozinha. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Noemi estava voltando para Belém, no início do que, irmãos? No início da colheita, no início da abundância, no início da prosperidade. Estava voltando numa época boa. Mas eu quero finalizar, concluir dizendo o seguinte: a história de Noemi não terminou, irmãos, como ela voltou triste, vazia, sem esperança. A história de Noemi não terminou em fracasso, em derrota, porque Deus estava no controle da vida de Noemi. Deus está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua família, dos seus negócios. Ele está no controle da situação. Você não vai acabar assim. Deus vai mudar a sua história. Falei que não ia gritar, já estou gritando, irmãos. Pregador não tem jeito não. Ela chegou em Belém, o que, irmãos? Vazia, amargurada, angustiada, desesperançosa. Agora veja como terminou a história de Noemi, e aqui eu fecho. Capítulo de número 4. Sua Bíblia está aberta? 4, 14 e 16. 15 e 16. Veja como terminou a história de Noemi. Ela voltou aqui, irmãos, de mãos vazias, triste, abatida, angustiada, abalada em sua fé, desesperançosa e amargurada. Mas a história dela não terminou assim. Então, como terminou, pastor? Vamos ver. As mulheres disseram a Noemi, talvez as mesmas que disseram, será que aquela é Noemi? Disseram agora para ela: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Olha, o que disseram as mulheres? Louvado seja o Senhor pela tua vida, Noemi, porque Deus não se esqueceu de ti. Ele levantou um resgatador, um remidor para a tua vida e para a vida de Ruth, a tua nora. Deus vai levantar alguém que vai estender as mãos para você e levantar você dessa situação e colocar você de pé. Porque depois do vale veio o monte da vitória, o monte da exaltação, o monte da bênção e da conquista para a sua vida. Noemi passou todo o vale, todo o deserto. Aí continua. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Que, irmãos? Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora que é amada e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha o 16. Noemi, pois,
o menino aonde, irmãos? No colo, e passou a cuidar dele. Sabe o que isso significa? Que Deus visitou Noemi mais uma vez. O filho era de Ruth. Mas Ruth era para Noemi melhor do que 7 filhos. Significa o quê? Quando ela pegou o menino em seus braços, em seu colo, sabe o que Deus estava dizendo para Noemi? Eu estou te dando uma nova esperança. Eu estou mudando a tua história. Eu estou mudando a tua vida. Eu estou dando para você alguém que vai ser grande. Eu estou dando para você uma esperança renovada, um futuro glorioso. Alguém que vai te sustentar na vida e na velhice. Seu final não vai terminar assim. Deus está levantando, ou já levantou. Sabe quem? Jesus Cristo, o teu remidor, o teu resgatador. Ele não vai te deixar só nesse deserto, nesse vale. Depois desse deserto, depois desse vale, vem a bênção, a vitória, o milagre e o sobrenatural de Deus para a tua vida e para a tua família. Receba em o nome de Jesus essa profecia. Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade.